Então, gente, nesse quarto vídeo sobre integrais duplas, nosso objetivo agora é definir a integral dupla sobre regiões mais gerais do que apenas os retângulos. Então, recapitulando, a gente definiu a integral dupla como volume. Depois que a gente definiu a integral dupla como volume, a gente definiu a integral dupla no retângulo, usando somas de rima. E a gente conseguiu provar que a integral em um retângulo pode ser calculada como uma integral em x e depois a integral em y ou vice-versa. Então, ao invés de focar nos retângulos, nas contas, que a gente viu que no retângulo a gente consegue fazer contas, a gente vai tentar usar essa formatação que a gente deu, essa forma que a gente colocou para a integral no retângulo, do teorema de Fubini, para definir a integral em regiões mais gerais do que retângulos, porque domínios retangulares restringem muito nossa área de trabalho. A gente precisa poder calcular em regiões mais gerais, com domínios diferentes. Então, a gente vai usar um truque para definir a integral numa região não retangular, que vai ser o seguinte. A gente vai olhar para uma função que tem um domínio e a gente vai definir a integral sobre esse domínio D usando a integral no retângulo. Esse domínio, um domínio que seja compacto, né, que seja fechado e limitado, ele vai estar sempre contido num retângulo. Então, se a gente tem uma função f definida aqui, a gente vai definir uma nova função, que a gente vai chamar de f-til, que vai ser igual a f em D e vai ser zero fora. Quer dizer, a gente vai pegar esse cara que está aqui e vai completar a função num retângulo qualquer, zerando ela no resto. E a gente vai definir a integral da função f em D como sendo a integral dessa função f-til nessa região retangular aqui, que é zero fora, onde a função é zero fora de D. É uma figura mais ou menos assim. E eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é a cara. Depois a gente vai definir direitinho, formalmente, tá? Mas a ideia é mais ou menos essa aqui. A gente tem aqui a função f, que está aqui em azul, o gráfico dela, né? E o domínio da função f é essa região D que está aqui. Então a f está definida em D. Pensa geometricamente, a gente quer calcular esse volume aqui, né? O volume entre o azul e o laranja. Como é que a gente vai fazer, uma vez que a gente só sabe trabalhar em retângulos? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai definir a função f-til da seguinte forma. f-til vai ser f se xy pertence a D e 0 se xy pertence a R menos D. Esse R é um retângulo qualquer aqui embaixo. Então, o gráfico dessa função que está aqui vai ser assim. Ele é 0 aqui embaixo. Então, aqui embaixo o gráfico é o plano, XY. E em cima da região D, ele é igual ao gráfico da F. Se você for pensar em termos de volume, o volume embaixo do gráfico da F é o mesmo volume embaixo do gráfico da f-til, porque a f-til só tem volume quando ela está igual a F. Quando ela é fora de F, ela é zero. Então, a gente vai definir a integral dupla da F em D como sendo integral da F em D é igual à integral da f-til em R. Esse R que está aqui é um retângulo ABCD, né? É claro que tem vários poréns nessa maneira como a gente colocou aqui. Por exemplo, a função f-til não é contínua. Então, a gente tem que considerar isso.
a gente viu que se a função não for contínua, ela ainda assim pode ser integrável, contanto que o pedaço onde ela não é contínua seja composto de um número finito de funções contínuas, o desenho seja a fronteira da região D seja composta por pedaços de funções contínuas. E então tem esse porém que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, mas fora isso não é um grande problema. É uma maneira de você definir a integral em D, que é uma região desconhecida, através da integral em R, que é uma região conhecida. Então, se a gente quiser dar uma olhada formalizado, a ideia é essa aqui. Então, a gente define a função f(til) assim. A função f(til) é igual à função f na região D, e ela é zero fora de D, né? Onde R é um retângulo que contém D, um retângulo qualquer. Então, você tem aqui o seu domínio da função f, que é uma coisa assim. A função f está aqui, o domínio dela é uma região aqui embaixo, e você faz o seguinte: você olha para um retângulo que contém esse domínio aqui embaixo e define a função f(til) como sendo igual a f aqui e zero aqui embaixo. Então aí, uma vez que a função f é contínua e a função z igual a zero é constante também é contínua, a gente pode assumir que se a fronteira da região D pode ser quebrada como gráfico de função contínua, a função f(til) vai ser integrável. E aí, nesse caso, a gente define a integral da f na região D, naquela região que é qualquer, como sendo a integral da f(til) em R. E a ideia é aquela que eu falei. Uma vez que a função f(til) ela é zero num pedaço e no outro pedaço ela coincide com a função f, se você pensar no volume embaixo do gráfico da f(til), o volume embaixo do gráfico da f(til) é o mesmo volume embaixo do gráfico da f. Então, faz sentido essa definição dessa forma. Então, a única dúvida que fica é que aqui esse R é qualquer retângulo que contém a região D. Então, a pergunta que você pode fazer é se mudar o retângulo, se isso não mudaria o valor, e a gente vai provar em algum momento que essa integral não depende do R que você escolheu. Então, qualquer retângulo que você escolheu, você completou como zero fora do retângulo a função, então espera-se, né, que a integral não dependa do retângulo que você escolheu, e de fato ela não vai depender. Então, ao invés de trabalhar com regiões totalmente gerais, a gente vai se restringir aqui a dois tipos de região, ou a combinações desses tipos de região, que assim, eu falo restrição, mas na verdade, na prática, essa restrição não traz prejuízo nenhum pra gente, tá? Então, são dois tipos de região, que a gente vai chamar região tipo 1 ou tipo 2, e elas têm o seguinte formato. Então, uma região do tipo 1, ou, em outras palavras, uma região horizontal simples, é uma região que tem essa cara aqui. É uma região do R2, xy do R2, onde você consegue escrever o x como sendo entre duas constantes e o y entre duas funções de x. Então a gente está falando de uma coisa que tem mais ou menos essa cara aqui, ó. Uma região do domínio, então está aqui o seu plano. Você tem aqui, então, A e B, valores em x. E você tem duas funções de x, mais ou menos com uma cara, pode ser qualquer formato, mas se você tem aqui uma φ2 de x em cima, φ1 de x embaixo, e a região do tipo 1, que a gente está falando, é a região que tem esse tipo de formato. Então você escreve os valores de x entre A e B, e os valores de y estão entre duas funções.
tá? Isso é uma região do tipo 1 ou região horizontal simples. A gente vai trabalhar com esse tipo de região e a gente também vai trabalhar com regiões desse tipo aqui, que a gente vai chamar de regiões do tipo 2. A região do tipo 2 ou região vertical simples são regiões agora onde você escreve o y entre duas constantes e o x entre duas funções de y. Então, uma região do tipo 2, ela tem mais ou menos essa cara aqui. A gente meio que vai inverter o desenho que a gente fez antes, né? A gente tinha aqui o x aqui variava entre duas funções, entre duas constantes, e o y variava entre duas funções. Agora a gente vai fazer o seguinte. Você tem aqui o valor de c, você tem aqui o valor de d, e aí agora você tem funções x escrito em função de y. Então as suas funções são coisas aqui assim. Então o y está entre c e d e o x varia entre essas duas funções aqui, psi1, psi2. Então esse aqui é o que a gente vai chamar de uma região do tipo 2. As regiões que a gente vai se restringir a trabalhar vão ser regiões do tipo 1, regiões do tipo 2 ou regiões que podem ser separadas em regiões de tipo 1 e tipo 2. Uma observação que vale a pena fazer é a seguinte: existem regiões que podem ser escritas nos dois formatos. Quer dizer, você pode ter uma região que pode ser escrita como tipo 1 ou tipo 2, tá? Então, o motivo da gente ficar restrito a esse tipo de região é que, bom, primeiro, não é tão restritivo quanto parece, e segundo, a gente tem uma versão do teorema de Fubini para regiões desses dois tipos. E então significa que a gente vai conseguir usar o teorema de Fubini para poder integrar bem em regiões desse tipo, parecido com o que a gente fez no retângulo. Então, o teorema de Fubini, na versão 2, ele diz o seguinte: ele diz que se você tem uma função contínua no conjunto compacto D, e D é uma região do tipo 1, então a integral de f em D pode ser calculada como a integral em y, variando entre essas duas funções de x. Então, você vai fazer uma primeira integral em y, trabalhando o x como constante. Os limites de integração dependem de x, então isso tudo que sobrar aqui vai ser um cara que depende só de x. E depois você vai integrar de a até b de x. Então, como a e b são constantes, quando você terminar de integrar, isso vai te dar o valor numérico da integral. De maneira análoga, se a região for tipo 2, então você vai ter a integral primeiro em x. Então aqui esse resultado aqui vai ser uma função de y. E quando você integrar em y de c até d, isso vai te dar o valor numérico da integral. Então ele é bem parecido com o teorema que a gente viu para retângulos. A gente está dizendo que você pode calcular a integral dupla como sendo duas integrais em x e em y, uma de cada vez. Só que a diferença é que lá você podia integrar em qualquer ordem, porque todos os limites eram constantes. E aqui você tem uma ordem específica para integrar dependendo do tipo de região que você está. Se for tipo 1, você integra primeiro em x. Se for tipo 2, Se for tipo 1, você integra primeiro em y. Se for tipo 2, você integra primeiro em x. Como eu falei, tem algumas que vão ser dos dois tipos. Então, você vai poder escolher a ordem de integração mudando a maneira como você escreve a região. Mas isso não vai acontecer todas as vezes, tá? Então, a gente vai mostrar esse teorema de uma maneira bem simples, porque o trabalho pesado, digamos assim, foi feito no teorema de Fubini para retângulos. Então, o que a gente precisa mostrar aqui, só para a gente se situar, é o seguinte: a gente já definiu que essa integral aqui, em D, ela é igual à integral em R da f til, aquela função que é zero fora de D, onde esse R aqui
é um retângulo e o D está contido em R. Isso a gente definiu. Então a gente precisa mostrar que esse cara é igual a essa integral aqui. Tá? Eu vou fazer essa parte aqui. Eu vou mostrar esse primeiro caso da região do tipo 1. Esse aqui. O outro vai ser análogo, tá? Então, vamos supor que D é uma região do tipo 1. Então, o que acontece? Para cada x que você olhar fixo do intervalo AB, se você olha para a função f tilde x, y, essa função é limitada no intervalo CD e é contínua também. Porque a f é contínua, então ela vai ser contínua, exceto talvez em 2 pontos. Né? Porque você fixou o valor de x. Se você fixa o valor de x, você vai ter uma situação mais ou menos assim. Esse aqui, em branco aqui, essa é a função f. A função f til, então, vai ser igual a essa, só que você vai estar olhando dentro de um retângulo aqui, e ela vai ser 0 aqui embaixo. E aí, quando você fixa x, o gráfico vai ser um corte assim. Então, a função com x fixado, ela vai ser assim, ela vai ser 0, a f til com x fixado. Aqui ela sobe, vai vir para cá, contínua, porque a f é contínua, depois ela cai e segue contínua aqui. Então, essa função ela é limitada, porque o valor da f está preso aqui, e fora de onde a f está definida ela é 0, e ela é contínua, exceto talvez nesses 2 pontos. Mas isso não é um problema, porque para a gente integrar uma função real de uma variável, se ela tiver 2 descontinuidades de salto desse tipo, você pode escrever a integral no intervalo como sendo a soma da integral em cada parte. Então, o que você tem disso é o seguinte. Bom, a função f til, o x está fixo, então você pode integrar ela com relação a y, então existe a integral de c até d da função f til de xy dy, essa integral existe, e essa integral pode ser escrita assim. Você pode escrever ela como sendo a integral nesse primeiro pedaço aqui, que é de c até φ1 de x da f til, mais a integral de φ1 até φ2 da f til, mais a integral de φ2 até d da f til. Então, lembra, a função f está definida, como a região é do tipo 1, só para a gente voltar aqui, como a região é do tipo 1, tipo 1 tem essa cara aqui, ó. A região do tipo 1 tem essa cara, então você consegue colocar a função num retângulo que é ABCD. Então, você tem aqui o C menor do que o φ1, menor do que, e o D maior do que o φ2. Né? Aqui seria o C, aqui seria o valor de D. Então, a integral de C até D pode ser quebrada nesses 3 pedaços. Só que na hora que você quebra nesses 3 pedaços,
que acontece? Como é que é a definição da função f-til? A função f-til ela é igual a f quando você está em D, ou seja, quando o y está entre φ1 e φ2, ela é igual a f. Então, essa integral aqui é a mesma coisa que a integral de f nesse intervalo. E fora do intervalo, fora da região D, a integral da f-til é zero, porque a f-til é zero. Então, esse cara é zero e esse cara é zero. Então, a conclusão que você tira é que essa integral aqui de C até D da f-til é exatamente a integral de φ1 a φ2 da f-til, que por sua vez é a integral de φ1 até φ2 da f, porque elas são iguais. Então, daqui você tira, você pode concluir, que essa integral de C a D da f-til é igual à integral de φ1 de x até φ2 de x de f de xy dy. Então, você pode integrar f-til de C até D, e isso vai ser a integral da f entre essas duas funções. Agora, se você pega essa igualdade e integra dos dois lados, de A até B, você vai ter o seguinte. Bom, a integral de A até B da integral de C a D da f-til é igual à integral de A até B da integral de φ1 até φ2 da f de xy dy dx. Faltou um dx aqui. Só que, se você olha, isso que está aqui é a integral da f-til no retângulo. E a gente definiu que a integral da f na região D é exatamente a integral da f-til num retângulo que contém D. Então, isso aqui é exatamente a integral da f em D. Então, a conclusão que a gente tirou é que a integral da f em D é exatamente essa integral que está aqui. Integra primeiro em y, entre duas funções, e integra em x de A até B. Então, o caminho foi provar que a integral, você pode integrar a função f-til em y, no caso, e ela vai ser igual a essa integral aqui. Depois você integra dos dois lados de A até B. E aí, quando você olha para o lado de cá, o lado de cá é exatamente a definição da integral da f. E repara que nessa demonstração, a única coisa que eu usei é que a região D está contida no retângulo ABCD. Então, independente de qual for o retângulo, o resultado vai ser o mesmo. Como tinha falado na observação acima, o retângulo que você definiu não importa. Então, esse teorema de Fubini, ele agora vai expandir muito nossos horizontes, porque agora a gente consegue integrar muitas coisas. A única coisa que a gente tem que fazer é sempre trabalhar bem para achar a região de integração e escrever ela da maneira correta.